Ele realmente consumou. A restauração, libertação de Deus, liberação para renovar a intimidade com Deus e com os outros que havíamos perdido, podendo transmitir o mesmo para os outros que nos machucaram e abusaram de nós. Olha o tamanho dessa libertação. Quantas vezes nós já ouvimos pessoas que foram abusadas sexualmente pelo padrasto, pelo próprio pai, e foi capaz de perdoar? E você acha que este perdão realmente vem porque você recebeu o batismo no Espírito Santo ou recebeu o Senhor Jesus como Salvador? Você recebeu Jesus como Salvador para que ele viesse e morasse dentro de você e curasse a sua alma. E você pudesse caminhar tranquilamente e perdoar os que fizeram isso. Então, cuidado com o que te falo. Tá? Eu vou começar a explicar agora, gente, o que é memória. O que é a nossa memória? Nós temos 3 tipos de memória. A memória sensorial, tá? Que é aquela de curta duração. A informação, vou pegar a Bíblia, ou vou tomar uma água. Como é que eu tomo água? A água está aqui, a minha Bíblia está aqui, meu microfone está aqui. Isso é a nossa memória sensorial de curta duração. Tá? Temos também a memória de curto prazo, aquilo que nós usamos no trabalho. Poxa, preciso preencher essa planilha, preciso desenhar aquilo, preciso fazer aquele outro, preciso ler esse relatório. Essa é a memória de curto prazo. A gente também conhece essa memória como memória operacional. Aquela que nos leva a trabalhar, a viver o nosso dia a dia. Tá? E temos, aqui é realmente onde o Senhor Jesus entra, que é a memória de longo prazo. Tá? Que essa memória de longo prazo, inclusive, é dividida em 3 tipos de memória. Que tem a memória explícita. Tá? Que o que é memória explícita? É o armazenamento consciente das informações, pessoas, lugares. Tá? Então, quando há 3 anos atrás você foi visitar uma pessoa XYZ num lugar XYZ. Então, isso você guardou. Tá? Tem a semântica, que compreende todos os conhecimentos gerais. Você vê o seguinte, são todos os conhecimentos gerais que nós temos ao longo da vida. Então, se você, que nem eu, aceitou Jesus com 40 anos, imagina todo o conhecimento que você trouxe, todas as pessoas que você... estão tudo na sua mente. Estão ali, formando a sua vida. E quando você tem dor, elas estão ali erigindo uma muralha de tijolo no seu coração e na sua alma, para que você se proteja e aquilo não venha mais a te ferir. Temos a memória episódica, tá? Que é as recordações ou acontecimentos com experiências e pessoas. Você vê que tudo isso forma uma memória de longo prazo. Tá? E tem a implícita, que é o armazenamento inconsciente das informações. É aquilo que às vezes te dói tanto que você guardou lá atrás. Você nem lembra, você apagou. A sua mente também tem isso. Então você imagina, você tem tudo isso dentro do seu cérebro, dentro da sua mente, dentro da sua lembrança, dentro da sua alma. Porque nós começamos a formar, né? Começamos a formar, não, nós formamos a nossa visão que nós vamos ter do mundo até os 12 anos. E daí para frente são experiências, é que nem um ramo de uma árvore. Então você imagina guardar tudo isso e vir para Jesus que nem eu com 40 anos.
E não adianta você ter, mas eu nasci no evangelho. Não, você não nasceu no evangelho. Isso não existe. Você pode ter nascido numa família que se diz evangélica, mas as suas experiências, as que vão formar a sua mente, vão ocorrer durante a sua vida. Ok? Essas são a memória. E agora eu vou explicar um pouco do que é corpo, alma e espírito. Tá? A nossa tricotomia, que nem eu li, né? Que li no vídeo de apresentação, que é o nosso corpo, nossa alma e nosso espírito tem que ser apresentado imaculado diante do Senhor. O corpo. O corpo é o lugar onde nós moramos neste mundo. É o nosso corpo, né? Sua função básica é ter contato com o mundo físico. Minha Bíblia, eu vou pegar o meu microfone, o meu copo d'água, vou beber água. Eu não posso fazer isso no espírito, né? Porque se eu fizer isso no espírito, na hora que eu pegar, eu não consigo pegar o copo. Né? Em Eclesiastes 3:20, diz que não só o homem, isso é interessante, diz que não só o homem, mas todo ser vivo foi feito do pó da terra. Curiosamente, essa é uma primeira curiosidade que eu vou trazer para vocês. Curiosamente, a composição orgânica de todos os seres vivos é o seguinte: 72% de água, 14% de carbono, 9% de hidrogênio, 5% de nitrogênio e 35% de pelo menos 15 elementos, que é a mesma composição orgânica da Terra. Interessante isso, né? Então, esse é o nosso corpo. Aí nós temos a nossa alma. Mas eu vou primeiro falar do nosso espírito, porque a alma eu quero dar um pouco mais de atenção, porque esse é o nosso intuito aqui. O espírito é o corpo espiritual, é a parte que possui ligação com as coisas espirituais ou com o mundo espiritual que leva o cristão à presença de Deus. Tá? Quando o véu se rasgou, o nosso espírito se religou ao Espírito de Deus, porque o espírito estava morto e reviveu através do sacrifício do Senhor Jesus. Correto? Ele representa a natureza maior do homem, que rege de modo elevado o caráter do homem. Veja, isso nós podemos ver nos frutos do Espírito de Gálatas, sim. Né? O Espírito procura reger o homem segundo o caráter de Deus. Nós vamos ser segundo o caráter, reger, ou seja, futuro. Nós caminhamos em direção a, tá? Tentando transformá-lo a sua vida a cada dia na verdadeira imagem e semelhança do Senhor. A fim do quê? A fim de podermos cumprir a nossa missão. Deus, quando nos chamou, ele nos chamou para algo, tá? Por mais hoje que você esteja sentado num banco, saiba que você tem uma missão. Deus não te chamou para sentar no banco. Porque Deus trabalha no seguinte: ele não faz a Josefa, aos Elisteu. Aí ele fez, formou e diz o seguinte: o que eu vou fazer com ele agora? Ele está salvo. Acho que eu vou usar ele aqui, vamos ver se dá certo. Não. Deus trabalha da seguinte maneira: eu tenho isso aqui para ser cumprido. Eu tenho essa missão. Acho que eu vou fazer a Josefa, vou fazer os Elisteu para cumprir esta missão.
É assim que Deus trabalha. E agora vamos à nossa última parte desse vídeo de hoje, que é falar sobre a alma. A alma e suas 3 categorias, que é onde esse vídeo realmente ele vai, tá? Nós temos 3 categorias: a alma eterna, dádiva de Deus, para que o homem ao soprar para o homem. Quando Deus soprou nas nossas narinas, na narina de Adão, indica essa alma eterna, ela indica especificamente uma alma diferenciada. O corpo espiritual que Deus soprou no homem. Tá? Essa é a nossa alma eterna. A nossa alma biológica. Todo ser vivo possui uma alma biológica. Todo ser vivo, porque na palavra fala que os animais também têm alma. Em Provérbios está escrito que o justo se preocupa com a alma dos animais. E vários outros versículos falam sobre a alma dos animais, sobre o sacrifício dos animais, sobre o sangue dos animais. Em Levítico está escrito para os não judiar dos animais durante o sacrifício. Então, o justo, esse é um dos versículos que eu mais gosto de Provérbios, que diz que o justo se preocupa com a alma dos animais. Então, todo ser vivo tem a sua alma biológica. Ela diz respeito às emoções em todo sentido científico. Inclusive eu anotei aqui, em Levítico 17, de 13 a 14. A alma de um animal está no seu sangue. A alma biológica também se encontra no homem e é relativa ao corpo. E agora chegamos ao nosso foco, a alma como sentimento. É o termo "a minha alma se alegra", que Davi fala, ou "a minha alma secou os meus ossos". Pode ser sentimento de alegria ou mesmo de tristeza. E a categoria da alma mais destacada nas Escrituras é a alma eterna. É daí que nós vamos falar no segundo vídeo em diante.